Como vai? Hoje iremos falar sobre livramentos. A Bíblia nos conta uma história que o apóstolo Paulo ele estava viajando para Roma, lá em Atos capítulo 27, e no capítulo 28 essa história é narrada. Nos diz que houve um naufrágio, o seu navio afundou, veio a pique. Nos diz que Paulo, juntamente com vários prisioneiros, vieram para uma ilha chamada Malta. E nessa ilha, à noite, eles fizeram uma fogueira, porque eles estavam com frio. De repente, o apóstolo Paulo pegou um graveto e uma víbora mordeu sua mão. Aqueles homens daquela aldeia disseram, daquela ilha, que certamente era um juízo de Deus sobre a vida de Paulo e que ele iria morrer. Eu estava estudando há alguns anos a respeito de víboras. Há uma víbora, por exemplo, lá da Austrália, que uma única mordida tem capacidade de matar 1000 homens. O seu veneno é poderosíssimo. E talvez fosse uma víbora, sim, poderosíssima. O fato é que Paulo não morreu. Deus o livrou. E eu creio que muitos que estão me ouvindo agora e me vendo já tiveram livramentos extraordinários em suas vidas. Eu gosto muito de ler biografias. Estava lendo a respeito de John Wesley. John Wesley foi um grande pregador do evangelho, um grande avivalista. Nos diz que na sua infância sua casa pegou fogo. Sua mãe e seu pai o tiraram do incêndio. E John Wesley daí em diante foi consagrado a Deus. Grandes livramentos. Eu morei num bairro muito simples em Belo Horizonte, um lugar muito complicado. A minha casa, a casa dos meus pais, era uma casa num lugar muito perigoso, um barranco, numa encosta. Meu pai teve que fazer contenções e mais contenções. E ele fez uma laje imensa. E o que aconteceu? Essa laje ficava aberta, não tinha nenhuma proteção, meu pai não tinha condições, teve que ficar assim por um bom tempo. De repente, na verdade, certo dia, minha mãe percebeu que a Renata, minha irmã, não estava ali. Minha mãe tinha na faixa ali talvez 7, 6 anos. E quando minha mãe percebeu, a Renata estava na laje e com os pés para fora da laje, sentada, balançando os pés de um lado para o outro. Minha mãe foi bem de fininho e abraçou e agarrou a Renata. Foi um livramento. Minha irmã poderia ter sofrido um acidente terrível. Mas muitas vezes nós temos livramentos que nós nem percebemos, que não temos nem ideia do que Deus realmente está fazendo. Lá em Gênesis capítulo 20 nos diz que Abraão foi morar no vale de Gerá. E quando ele chegou, ele ficou com medo dos homens daquela terra. O que ele fez então? Como Sara era uma mulher muito bonita, cobiçada até os 60 anos, Abraão disse que ela era sua irmã. Ele mentiu, esqueceu de falar que ela também era sua esposa. O fato é que o rei daquela terra colocou os olhos em Sara. Mas à noite, através da providência divina, Deus deu um sonho, Deus se revelou ao rei Abimeleque, dizendo que Sara, na verdade, era esposa de Abraão. Deus havia dado a Abraão um grande livramento. E muitas vezes Deus também faz coisas que nós nem sabemos. Ele está operando, está trabalhando e agindo de forma invisível em nossas vidas. Muitas vezes você passa por livramentos que, na verdade, nunca serão revelados a você. Alguns, talvez. Eu lembro que eu estava voltando do seminário, estudava ali em Belo Horizonte, no seminário presbiteriano, e voltava muito cansado. Eu tinha que pegar o ônibus às 5 da manhã e voltava em média às 13 horas, 14 horas. Quando eu voltava para casa, eu geralmente adormecia dentro do ônibus. Tamanho era o cansaço. E dessa vez que eu cheguei no ponto final do ônibus, eu percebi que o ônibus foi cercado por policiais. E eles entraram dentro do ônibus, eu achei estranho aquilo e perguntei para o cobrador. Ele disse, olha, você não percebeu não? Eu percebi o quê? O ônibus foi assaltado. Eu falei, eu estava dormindo, não é? Ou seja, o ônibus foi assaltado, eu estava dormindo, Deus me protegeu. Poderia ter acontecido algo muito grave. Livramentos. Deus tem cuidado de você. A mão dele está sobre a sua vida. Cada dia ele te protege de perigos que são inimagináveis. Às vezes uma morte prematura, às vezes um assalto, às vezes um acidente. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos protege. Confie nisso, Ele é o seu protetor, é aquele que te livra no nome de Jesus.